Espírito e é vida. Te convido a manter a sua palavra, a sua Bíblia, a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 12. Nós estamos orando e intercedendo por aqueles que estão cativos. O texto começa dizendo: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Primeira coisa que é importante nós entendermos que Herodes não é um nome, Herodes é um título. Por isso você vai ver nos textos sagrados alguns versículos antes falando sobre Herodes. Nesse capítulo em especial que nós estamos lendo e meditando e o Senhor ministrando aos nossos corações, nós estamos vendo, o texto começa falando sobre Herodes, mas nós vamos ver que no final desse capítulo esse Herodes morre, e mais à frente nós vamos ver novamente Herodes. Então muitas vezes não é a mesma pessoa, porque não é um nome, mas é um título. E isso significa o quê? Que isso é um título de líder, é um título de príncipe, de principado. E é importante nós falarmos e ressaltarmos, porque a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Ok? E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E muitas vezes nós vamos ver o diabo usando uma pessoa, mas geralmente nós vamos ver o quê? Faraó, um título, um príncipe, um principado, uma potestade, um espírito que domina e governa um território. Então nós podemos ver que muitas vezes vai ser Herodes, pode ser como nós estamos vendo aqui, Herodes, Faraó, nós vamos ver títulos, ok? Porque a nossa luta não é contra a carne. E isso é muito importante, porque nós estamos falando de coisas espirituais, e o homem natural, o homem carnal não entende essas coisas. Só o homem espiritual vai entender as coisas do Espírito. O homem espiritual, ele entende tanto as coisas do Espírito como as coisas da carne. Mas o homem natural, o homem carnal, ele só entende, e olhe lá, das coisas naturais. Então nós não estamos aqui falando de coisas normais, naturais, carnais. Nós não estamos falando de uma pessoa, de um faraó, de um Herodes. Nós não estamos falando de algo qualquer. Nós estamos falando de um título, de um principado, de uma potestade. Há uma guerra no mundo espiritual. E até esse capítulo aqui nós podemos ver que o povo de Deus, a igreja do Senhor, estava sendo perseguida por quem? Pelos seus próprios irmãos judeus. Ou seja, os próprios judeus, para aqueles a quem Jesus tinha vindo, para as ovelhas perdidas do meu Pai, eles mesmos estão se levantando, perseguindo e até levando em cadeias e matando, seja crianças, mulheres, pessoas de idade. Então a perseguição até esse capítulo 12, contra a igreja do Senhor, ela vinha sendo feita principalmente pelos irmãos, pelos compatriotas, pelos religiosos, pelos zelosos da lei. Mas a partir desse capítulo nós vamos ver que a luta e a perseguição vai aumentar e vai se intensificar. E aqui vai se juntar, junto com os irmãos, com os patriotas, com os zelosos da lei, os religiosos, vai se juntar os políticos. Ou seja, estamos falando de duas formas de perseguição, que agora vão se unir. A religiosidade com a autoridade civil. A autoridade religiosa
e a autoridade política. Então, a partir desse capítulo, muda totalmente o cenário da igreja primitiva, e até aqui a perseguição era meramente religiosa, mas a partir de agora, ela é religiosa e também econômica, política. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os matar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Então nós vemos aqui um nível de perseguição, de guerra espiritual. A guerra espiritual se intensifica, há uma unidade entre principados e potestades, e eles começam a perseguir, matar. Eles conseguem estender as mãos e matar a espada Tiago, irmão de João, um dos discípulos, e também eles prendem Pedro. E diz que esses dias eram dias dos pães asmos, dos pães sem fermentos. Versículo 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então diz que os dias eram os dias de Páscoa, em que não havia fermento. Nós sabemos que pão representa a vida. Jesus mesmo disse: eu sou o pão da vida. Ele nos dá o pão de cada dia. Ele faz com que o pão do sábado, que não podemos colher, seja antecipado. E aqui no dia dos pães asmos, sem fermento, e fermento significa pecado, dias de se limpar, de se purificar, de buscar a Deus, são os dias que o inimigo se levanta para perseguir a igreja. E diz que depois de ter matado Tiago à espada, prendeu Pedro, só que como os dias eram especiais, eles estão planejando a morte de Pedro para depois da Páscoa, depois das festividades religiosas. E por que ele fez isso? Porque isso agradava ao povo, porque isso agrada o religioso. Precisamos entender que todo nível de perseguição, de fofoca, de calúnia, que toda a artimanha do inimigo contra a igreja do Senhor agrada o povo, agrada o homem carnal. Não podemos nos contaminar com essas coisas, não podemos nos envolver com essas coisas, não podemos nos assentar nas rodas dos escarnecedores. Temos que manter a nossa pureza, a nossa sinceridade. Temos que buscar a santidade. A palavra diz que aquele que é santo se santifique mais e mais. Mas muitas vezes isso agrada ao povo. Quando vemos algo acontecendo em determinado lugar, com determinado líder, com determinado povo, em determinada região, muitas vezes a nossa carne se alegra. E o propósito é esse mesmo. O inimigo persegue a igreja, persegue o povo de Deus, porque isso agrada a carne, isso agrada o povo. O povo vê isso como entretenimento. O povo recebe isso com prazer. E nós temos que nos limpar disso. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. É interessante que aqui a igreja, o Senhor tinha cumprido a sua palavra. Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o seu único e unigênito Filho. Ele vem, morre no nosso lugar, ressuscita, sobe aos céus, é assunto aos céus. Mas a igreja começa. E muitas vezes, no começo, tendemos a negligenciar a palavra de Deus e a não cumprir princípios simples, mas importantes. Se nós pegarmos a maioria do povo de Deus, está bem intencionado, está buscando a Deus, não falta nas reuniões, não vive uma vida promíscua de adultério, de infidelidade. Pelo contrário, sabe que isso desagrada ao Senhor, que isso faz mal, destrói a família. E eles lutam contra gigantes. Mas o que nós temos que tomar cuidado é com as pequenas coisas.
É os detalhes que fazem a diferença. A palavra de Deus, ela tem detalhes. E são os detalhes que fazem a diferença na vida de um verdadeiro cristão e da igreja do Senhor. Jesus Cristo começa o seu ministério com o Sermão da Montanha e ele fala da importância de orar, de jejuar. Ele termina o seu ministério e ele fala sobre a importância de estarmos unidos. Mas estas coisas aparentemente não parecem espirituais. Unidade parece algo tão simples, tão banal, tão natural. Mas não. É algo extremamente importante. A maioria das pessoas hoje não querem se unir, não formam um só corpo. Vêm para prestar um culto. E geralmente é o culto do eu, é o culto da solidão, é o culto da divisão. E o Senhor mesmo ensinou os seus discípulos dizendo: quando eles verem a unidade de vocês, eles vão ver o amor, eles vão me ver. Quando as pessoas olham os cristãos orando em línguas, eles não veem Deus nisso. Quando eles veem um cristão profetizando, eles veem o mesmo feiticeiro de outras religiões. Eles veem adivinhação. Agora, o Senhor não deu nenhum sinal dizendo: olha, quando tiver uma pregação em meu nome, aí eles vão ver que eu estou ali. Não, pelo contrário. O Senhor disse que nos últimos dias muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, ensinamos, em teu nome oramos em línguas, em teu nome libertamos. E o Senhor disse: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, um lugar que tem pregação não significa que Deus está ali. Um lugar que tem dons, ministérios, oração em língua, revelação, não mostra que Deus está ali. Pelo contrário. Pelo contrário. Muitas vezes Deus não está ali. O apóstolo mesmo diz a uma importante igreja, a igreja de Corinto, ele diz: olha, vocês têm ministérios, têm dons. E ele começa a ensinar, e ele diz: vocês não podem ser ignorantes a respeito disso, sobre os ministérios e os dons. Mas ele diz: eu vou ensinar algo mais excelente, algo mais profundo. E ele começa a falar sobre o amor. E o mesmo apóstolo a essa igreja, ele diz: olha, isso que vocês fazem não agrada a Deus. Não me agrada e não agrada a Deus. Porque vocês estão ceando. Muitas vezes tem até ceia, mas não significa que o Senhor está ali. Ou que o Senhor está feliz com o que está acontecendo ali. Muitas vezes estamos preocupados com a mensagem, estamos preocupados com o louvor, estamos preocupados com a ceia, estamos preocupados com tantas coisas, com os ministérios, com os dons, com a oração, com o jejum, com o clamor. Mas muitas vezes a própria ceia, o que nós estamos fazendo, o apóstolo diz: vocês se reúnem para o pior. Então não se engane. Por que o Senhor está ministrando essa palavra ao nosso coração? Para que a gente não seja enganado. Porque a primeira estratégia do inimigo contra nós é a religiosidade. O primeiro nível de perseguição é a religiosidade. E muitos estão presos e cativos na religiosidade e nem percebem. Se nós não entendermos as artimanhas do inimigo, nós vamos ser cativos e vamos achar que estamos fazendo a obra do Senhor. O que o Senhor disse para um grupo de pessoas que creram nele? Ele falou: vocês estão fazendo a obra de Satanás. Não, nós somos filhos de Abraão. Não. Se fossem filhos de Abraão, fariam a obra do pai Abraão.
Estariam preocupados em ter filhos, em gerar príncipes e princesas. Mas vocês acham que são filhos de Abraão, mas na verdade vocês são filhos de Satanás, mentirosos e homicidas. E eles tinham tanta certeza que eles eram filhos de Abraão, que pegaram em pedras para matar Jesus. Posso te pedir algo? Solta as pedras. Desarma. Não estamos aqui para discutir, para debater. Estamos aqui para meditar na palavra. Eu estou aqui para melhorar como pessoa, como pastor. Nós estamos aqui para crescer como igreja. Não adianta pegarmos em pedras. Não adianta atacar se defendendo. Se desarma. Vence a religiosidade. Porque o primeiro sinal da religiosidade é se defender. Se justificar. Contar historinhas. Eu sou filho de Abraão, eu sou crente. O segundo é pegar em pedras para atacar. Essa é a estratégia da religiosidade. Está sempre se engrandecendo. Não consegue ver o tanto que ainda precisa crescer. Eu não estou preocupado com o tanto que eu cresci. Eu estou preocupado em chegar à estatura do varão perfeito. Ninguém pode crescer um côvado sem a graça do Senhor. A primeira estratégia do inimigo é a religiosidade. A religiosidade trabalha com o eu, com a comparação. Porque eu sou santo, porque eu sou fiel, porque eu sou dizimista, eu não sou como esse outro. A religiosidade trabalha com o eu, com a vaidade, com a comparação. E sempre com aquele que é menor, e nunca com aquele a qual nós devemos chegar à estatura. A primeira estratégia é a religiosidade. É a religiosidade do eu, da vaidade, da aparência. Está sempre contando as suas histórias, se justificando e atacando os outros. Ninguém está aqui para atacar ninguém. Ninguém está aqui para mostrar quem é mais, quem é menos. Nós estamos aqui para vencer a estratégia da religiosidade. E só se vence a estratégia da religiosidade com humildade. O primeiro chamado do Senhor a uma nação extremamente religiosa e idólatra do eu foi: vinde a mim, vós que estáis cansados. A religiosidade cansa. Manter essa postura de santarrão cansa. Essa postura de super-homem cansa. Esse fardo da religiosidade cansa. Aí ele diz: vem, aprende comigo, que sou humilde. Temos que vencer a primeira estratégia do inimigo, que é a religiosidade. Hoje estão preocupados em vencer Herodes, mas não venceram nem o seu eu. Precisamos vencer o nosso eu, o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa religiosidade, que vai entrando como uma estratégia pequena, sutil, mas que vai agradando a carne, que vai inflando o ego. Por isso, te convido, vamos chegar à estatura do varão perfeito. E ele diz: essa estatura do varão perfeito é o amor e a unidade, para que não seja enganado por ninguém, nem pela religiosidade e nem por Herodes. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja está começando, mas uma pessoa importante já morreu. E o inimigo se animou, prendeu a próxima, está esperando cumprirem toda a religiosidade dos dias, todos os cerimoniais, porque os cerimoniais não mudam em nada. Fazer mais um culto não muda em nada. E ele está esperando, porque depois da Páscoa, da religiosidade, iria tirar a vida de Pedro. Depois que vocês terminarem aí o show religioso de vocês,
eu vou fazer o meu show, o show de Herodes. Mas a igreja, depois de perder uma pessoa importante, e próximo de perder a segunda, ela volta ao princípio mais importante, que é se unir para orar. Não tem lá naquela reunião um orando por casa, o outro orando por carro, o outro orando por uma viagem, um orando por isso, por aquilo, pelo filho, pela empresa. Não, não. Todos eles estão ali unidos orando por vida. Vida. E o inimigo veio mentir, roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio dar vida. Se reúna na sua casa com seu esposo, sua filha, e orem pelo propósito da sua casa. Mas quando nós estamos aqui, temos que deixar e abrir mão de todos os nossos sonhos e projetos, dos nossos eus, para orarmos só por uma coisa: tirar pessoas das mãos de Satanás. Mas as pessoas vêm para a igreja, não há unidade, cada um está orando por uma coisa, cada um busca uma coisa, uma igreja toda dividida, retalhada. Não estou falando que é errado você buscar os seus sonhos, os seus projetos, mas faça isso na sua casa. Reúna a sua família em volta da mesa. Faça um culto, uma reunião de ação de graças na tua casa. Reúna a sua família e ore pelos seus sonhos e projetos. Mas como nós podemos vir à casa do Pai e não obedecer o Pai? A divisão, ela é tão sutil. A competição, é tão desgraçada. As minhas razões, tudo isso é religiosidade. Tudo isso é vaidade. Salomão, ele diz, tudo é vaidade. Mas eu me levanto para dizer, menos os pensamentos e os planos de Deus. Nós estamos aqui reunidos para fazer a vontade de Deus, para orar, interceder, salvar vidas. No momento em que a religiosidade está se unindo de uma forma que nunca se uniu antes, de uma forma que a religiosidade, juntamente com os líderes civis, se reúnem com estratégias tão malignas, tão diabólicas, tão bem pensadas, organizadas, estruturadas, que muitos não fazem nem ideia. Acabamos de passar por um dia marcado pelas trevas, que as pessoas acham que é simplesmente brincadeira, mas é o dia em que todos os Herodes, em que todos os principados e potestades se reúnem, que estão adorados e que recebem estratégias profundas, detalhadas, para perseguir e destruir. E muitas vezes estamos brincando de ser igreja. Não tem coisa pior do que a religiosidade. Mas entramos em um novo tempo. Tanto é que, para se cumprir os últimos dias, a religiosidade, o falso profeta e o iníquo, o anticristo, vão se unir. A religiosidade e os Herodes. E a igreja muitas vezes está dormindo. A estratégia deles é tão diabólica que envolve tudo. Envolve questão de água, alimentação, educação, economia. Eles são tão estratégicos que eles entraram na igreja e dominam a igreja, não é de fora, mas é de dentro. O inimigo cada vez traz uma estratégia, sabe? Que não adianta colocar um país contra o outro, mas a melhor forma é trazer, como por exemplo o terrorismo.
e fazer o terrorista entrar dentro de uma nação e de dentro dessa nação destruir uma cultura. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O próprio Jesus ensinou seus discípulos, e eles foram prova disso. A estratégia do inimigo é sempre derrubar o líder. O foco de Satanás é sempre derrubar o líder. Porque derrubando o líder, o povo fica como um rebanho sem pastor. E ele faz o que quer. Muitas vezes não é destruir. Às vezes é só dominar, manipular, escravizar. O inimigo não vai destruir a igreja. Ele vai derrubar o pastor. Ele vai derrubar os líderes. E ele vai dominar, manipular e fazer do povo o que ele quiser. O próprio Senhor disse, quando o pastor for ferido, as ovelhas vão fugir, vão se espalhar. O diabo sabe, por isso que ele atacou a religiosidade, tinha como propósito os 12 discípulos, os 70, e matou a fio de espada Tiago, e agora quer trazer morte, arrancando o fundamento. E muitas vezes deixamos o inimigo trabalhar na nossa mente, ao invés de orarmos, intercedermos. Quando você ora por um líder, de forma inteligente, você está orando pela sua própria vida. Mas as pessoas têm prazer em falar mal dos líderes. Elas se alegram quando um líder cai nas mãos do inimigo. Muitos aproveitam a oportunidade para crescer. Quando eu cheguei aqui, o mais triste não foi ver um povo sem pastor e o espírito da morte reinando. Foi ver a competição para ver quem seria o próximo líder. E eu te falo, eu não entro em competições, eu só cumpro o propósito de Deus. O único lugar que eu não pensava e nem imaginava era estar aqui. Versículo 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então Pedro, depois da morte de Tiago, Pedro foi capturado, foi preso. Havia ali pelo menos 16 soldados guardando a Pedro, 2 soldados de cada lado, ele preso por 2 correntes, ou seja, ele estava muito bem preso e guardado pelo inimigo. Há muitas pessoas que estão muito bem guardadas pelo inimigo. Pastor, por que eu não consigo tirar os meus filhos dessa situação? Porque eles estão bem guardados por soldados algazes, que colocaram eles em lugares profundos, escuros, com muita guarda, com muitos soldados, com um soldado de cada lado, com 2 correntes. E ninguém vence isso se não tiver a estratégia mais poderosa. Pergunta qual, pastor? A unidade, a aliança. O importante é você entender a estratégia mais importante. Pode ter o nome de respeito, pode ter o nome de honra, pode ter o nome de morrer para si mesmo, mas é unidade, é aliança. A única arma que vai funcionar nesses dias é a aliança, é a fidelidade, ser fiel até a morte. Não adianta perder a sua vida, mas ser inútil. Muitas pessoas foram salvas e perderam a sua própria vida
por amor ao Senhor e o seu reino, mas não fazem nada, não são úteis, não fazem o que deve ser feito. Porque, irmão, pregação sem unidade não tem poder nenhum. Louvor sem unidade não tem poder nenhum. Igreja sem aliança não tem poder nenhum. Mas muitos estão buscando batismo no fogo. Muitos estão buscando ministérios e dons. Você vai pegar a maioria dos grandes homens e mulheres da Bíblia, boa parte deles se perguntava: por que o Senhor me chamou? Eu não tenho ministério, eu não tenho dom. Mas o Senhor, Ele não chama por causa da religiosidade, Ele chama por causa da fidelidade. Olha para Davi. Davi, depois que foi chamado, foi capacitado. O Senhor só olha uma coisa: se o nosso coração foi circuncidado, se há uma aliança. Só isso que o Senhor olha. O Senhor não olha a aparência. O Senhor não olha as roupas. O Senhor não olha os títulos. O Senhor não olha a descendência. O apóstolo Paulo diz: eu era fariseu de fariseu, 8 gerações. Mas ele diz: tudo isso eu coloquei por terra como esterco. Tudo isso é religiosidade, não serve para nada. Você quer vencer, irmão? Une a sua casa. Nós queremos vencer neste lugar? Queremos ser o povo que o Senhor vai voltar e vai dizer: porque você venceu. Precisamos ter aliança. E aliança é até que o Senhor venha. Não é dependendo da circunstância. Não é dependendo se o outro é fiel ou não. Eu tenho aliança e sou fiel, aconteça o que acontecer. A minha fidelidade tem que estar no peito. Aonde eu chegar, todos têm que ver. Os principados e potestades têm que ver que eu tenho uma aliança. Quando Daniel chega na Babilônia, diz que ele propôs no seu coração não se contaminar. Havia uma aliança. E por mais que tentaram matá-lo, não conseguiram. Ou seja, muitas pessoas estão muito bem guardadas. Foram presas e capturadas. Porque a igreja começou e achou que o mais importante era o Pentecoste. Que o mais importante era o avivamento. Mas o Senhor deixou bem claro: eles têm que olhar para você, para vocês. E eles têm que ver que vocês se amam, que vocês são unidos. Senão, não passa de religiosidade. Pedro está bem guardado. Essa pessoa que você está orando, essas pessoas que nós estamos orando, elas estão muito bem guardadas. E a estratégia para vencer é a aliança. Versículo 7: eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das suas mãos as cadeias. Quando a igreja volta a se unir e orar por libertação, por cura, por salvação, por restituição, o céu se move. Porque muitas vezes estamos orando e não há resposta. Porque muitas vezes oramos e nada acontece. Porque estamos orando, estamos pedindo de forma errada. Estamos pedindo para o eu. Estamos pedindo coisas erradas. Mas quando nós nos unimos e oramos, eu gosto da versão que diz que oravam de forma fervorosa. A água tem que ferver, tem que subir um vapor, tem que subir um cheiro suave de vida, de água, de vida. Disse que um anjo
o anjo do Senhor. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Precisamos nos unir para cumprir o propósito de Deus. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a capa e segue-me. Para que haja uma verdadeira libertação, o anjo do Senhor diz: olha, cinge, coloca o teu cinto. Cinto fala de verdade. Coloque as sandálias. Sandálias fala de mudança de mente, de evangelho. Levanta depressa. As pessoas precisam buscar libertação com urgência e com pressa. O Senhor, Ele está tocando do lado de pessoas que estavam dormindo, e dormindo significa morto. Precisam ser tocadas para serem despertadas pelo Senhor. Precisam se levantar depressa, cingir e colocar as sandálias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse mais: lança às costas a tua capa e segue-me. A capa fala de cobertura, fala de identidade. Precisamos decidir tirar essa capa que está sobre nós, que nos prende, essa artimanha. Muitos estão preocupados com os soldados, muitos estão preocupados com a cadeia em si, com as correntes. Mas quando o anjo do Senhor resplandeceu, tocou nele, e ele despertou: levanta, coloca o cinto e as sandálias. As correntes caíram por terra. Mas tem coisas que nós temos que fazer. A capa é nós que temos que tirar. Essa cobertura religiosa, essa falta de cobertura, essa falta de cabeça, essa falta de direção, essa falta de proteção. Quando estão com a sua própria cobertura, debaixo da sua própria cobertura do eu, estão debaixo de cobertura da escravidão, da prisão, da religiosidade. O que mais me chama a atenção nos religiosos é as suas formas de se vestirem, é as suas capas. Ele teve que tirar a capa. Lança as costas a capa, a tua capa, e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Então Pedro, ele não sabe muito bem o que está acontecendo. Ele sabe que está tendo uma visão, não sabe se está sonhando, se é uma visão, se é real. A libertação é desse jeito. Muitas vezes não estamos entendendo, não estamos vendo, não há uma consciência, não sabemos se estamos acordados, se estamos sonhando, se é real, se está acontecendo ou não. Mas isso não pode gerar dúvida e incredulidade. Pedro continuou obedecendo. Continuou obedecendo. 10. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Presta atenção, como é que uma porta se abre por si mesma? Por que essa porta se abriu, irmão? No mundo espiritual nós vamos ver coisas, mas tem coisas que nós não vamos ver. Pedro, ele está vendo, não sabe se está vendo, se está sonhando, se está acordado, se está acontecendo ou não. Mas ele sabe que um anjo do Senhor apareceu, uma luz brilhou, as correntes caíram e está falando com ele, está dando direção para ele, para que ele seja liberto daquela situação. E ele mesmo não entendendo muito bem, ele está vendo um anjo. Ele está vendo um anjo. Ele está recebendo instruções, ele está obedecendo. Mas tem coisas que estão acontecendo, mas ele não está vendo. Posso te falar o que está acontecendo ali naquelas portas?
Os anjos estão abrindo as portas. Nós temos anjos. A Bíblia até instrui, o próprio Jesus instrui: cuidado com o que você faz com esses pequeninos, porque eles têm anjos, e na hora que eles se apresentarem diante de Deus, eles vão falar do que vocês estão fazendo. Nós temos anjos, anjos que nos guardam, anjos que nos servem. Em Hebreus diz que aqueles que foram salvos receberam anjos para lhes servirem. Há anjos nos servindo, há anjos nos guardando, há anjos nos libertando, há anjos abrindo portas. E eles estão debaixo da ordem do Senhor, porque o Senhor, Ele ouve e Ele responde à oração do povo. Nós não adoramos anjos, eles são menores do que nós, mas eles estão a serviço daquele que é o maior, o Todo-Poderoso. Mas há anjos que se manifestam, há anjos que resplandecem e há uma luz, há anjos que fazem as correntes caírem, há anjos que vai abrindo portas. Não importa se estamos vendo ou não, nós somos homens espirituais e entendemos as coisas do Espírito. O Senhor, Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele tem servos e nós temos conservos. E eles estão para nos servir. Muitas vezes portas se abrem e a gente não dá glória a Deus, porque nós não vimos um anjo abrindo a porta. Muitas vezes Deus abre uma porta e nós não agradecemos a Deus, mas Deus está no controle das coisas e Deus responde à oração. Deus responde à oração do povo. Deus ouviu a oração deste lugar, Deus ouviu a sua oração que não é baseada no eu, que não é de pessoas que não sabem pedir, que pedem para o seu próprio eu, mas o Senhor ouve a oração que se alinha com o seu propósito de salvar vidas, de restituir famílias. Deus ouviu a sua oração. Há algo acontecendo no mundo espiritual. Algumas coisas nós podemos ver, outras não, mas toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei, verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Tem coisas que nós só vamos entender no final do processo, mas isso não impede de, no meio do processo, nós darmos glória a Deus. Eu não sei se está acontecendo ou não, glória a Deus. Eu não sei se eu estou dormindo ou acordado, glória a Deus. Eu não sei quem abriu essa porta, glória a Deus. No final ele entendeu que era Deus agindo e o livrando da morte. Homens, coloca a barba de molho, porque Faraó, Herodes, não desistiu de tirar a sua vida, porque ele sabe que para destruir uma família ou impedir uma família que seja levantada, ele vai matar os meninos. O diabo não tem medo de multidão, ele tem medo de homens de verdade, homens que ensinam, homens que protegem, homens que provêm. O diabo sabe que se ele matar os meninos, os futuros homens, não vai ter liderança, não vai ter provisão e não vai ter proteção.
Hoje também é o dia de muitos homens serem despertados. Chegou o dia de muitos homens serem despertados. O problema que nós vivemos hoje não é falta de pastores, é falta de homens. Homens que foram mortos, homens que estão presos dormindo, homens que estão feridos. 11. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Muitos reunidos e oravam. Por que não está reunido? Por que não disse todos reunidos e oravam? Qual é a dificuldade de nos reunirmos, nos unirmos e orarmos por libertação? Por que não diz todos? Por que ainda está faltando eu? Por que ainda está faltando você? Salmo 144 deixou bem claro: livra-me para que os meus filhos, livra-me para que as minhas filhas, livra-me para que o povo, livra-me por causa da prosperidade. A hora que Moisés cansa, abaixa os braços, a gente começa a ver a derrota. A gente começa a ver o agir do inimigo e a morte muito próxima. Quando ao invés da gente ser apoio, sustento, exortação, motivação, ao invés da gente ser isso, a gente é peso, é divisão. As mãos cansam. Mas precisamos mudar isso. Onde muitos estavam reunidos e oravam. Eu acho que você já sabe, sua mãe já falou, você não é todo mundo, e Deus não precisa de todo mundo. Deus só precisa daqueles que são fiéis, daqueles que estão unidos de verdade, daqueles que têm coração, daqueles que são de verdade do Evangelho do Reino. 12. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Uma das coisas mais importantes que tem numa igreja é a porta. A primeira preocupação que eu tenho como pastor é o altar, o segundo é a porta. E essa preocupação não é minha, é do Senhor, porque Ele disse: muitos estão na porta, não entram e não deixam os outros entrar. Quando uma igreja é menina, imatura, ela até se alegra, mas ela não consegue abrir a porta. Ela não consegue receber, acolher, amar. Ela não consegue conduzir. Ela não consegue discipular. A porta fala de abrir a porta e um novo caminho. A porta fala de entrarmos no reino. Fala de amar, de abrir, de receber, de guiar pelo caminho, de discipular. O próprio Jesus disse que Ele era a porta. Essa deve ser a nossa função como igreja, ainda que seja uma igreja menina. Aprender a abrir portas, a amar, a receber, a conduzir. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Disse-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater
e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe com ele a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para o outro lugar. É interessante que nós temos que ser a igreja que abre portas, que ama, que acolhe, que guia, que sabe se comportar. Sabe, esses dias atrás, algo muito forte me marcou nas redes sociais. Eu ouvi o testemunho de uma jovem, bem jovem, devia ter não mais que 20 anos, aí por volta de 20 anos. E ela pegou e ela falou assim, começa o vídeo dizendo assim: eu vou dar o meu testemunho de quando eu fiquei possuída por um espírito imundo. Quando eu fui presa e cativa de espíritos imundos, e eu fui na igreja e houve eu passei mal, houve toda uma libertação, e ela começa a dar o testemunho. E Deus ministrou ao meu coração de forma profunda e poderosa, falando: é isso que está faltando na igreja. Porque o diabo está falando que ele não existe. O diabo está falando que angústia é normal, que depressão é normal, que síndrome do pânico é normal, querer se matar é normal. Eles estão falando que um psicólogo pode te libertar. E ela dá o testemunho. E uma coisa, que você já ouviu o meu testemunho, eu falo das 4 vezes que eu passei por isso. E de algumas vezes, quando eu era criança, jovem, e de algumas vezes quando eu já era adulto e até pastor. E eu falei: olha, Deus tem ministrado no meu coração, e de tempos em tempos eu falo sobre isso. E algo que me marcou para começar foi que um pastor, ele sofreu por anos de depressão. E aí quando uma pessoa muito próxima dele cometeu suicídio, e aí piorou a depressão dele. E ele sabia que se ele tivesse confessado, que se ele tivesse testemunhado, Deus ia libertar ele daquela depressão, e ia usar ele, a libertação dele, para libertar muitas pessoas da depressão. Mas ele começou a perceber um monte de gente no seu ministério morrendo, tirando a própria vida. E Deus falou: você precisa se consertar. Você é religioso, você sobe no púlpito pensando em morrer, falando de vida. Você precisa se arrepender, você precisa confessar, você precisa buscar ajuda e você precisa testemunhar sobre a sua libertação. E porque ele não obedeceu ao Senhor, uma pessoa próxima tirou a vida e muitas pessoas começaram a tirar a vida. A hora que você contar a verdade sobre a sua história para o seu filho, ele nunca mais vai se prostituir e chamar prostituição de namoro. A hora que você contar a verdade sobre o seu filho, sobre vícios, ele não vai se assentar na roda de escarnecedores para beber, fumar e se prostituir. Quando é que nós vamos tirar essa capa de perfeição, de santarrão? As pessoas zombam quando alguém está sendo liberto. O diabo diz: isso é tudo mentira, isso é combinado. Eles receberam dinheiro, isso é um show religioso. Mas você que já entrou aqui e passou mal, você que já foi liberto, você deveria pegar o microfone e dar testemunho à comunidade. Falar: o diabo não brinca de ser diabo não. O diabo fez isso, eu senti aquilo outro, passei mal, uma angústia, não conseguia parar de chorar. Mas Deus fez isso e não sei o que, me libertou. Quando é que isso vai começar no nosso meio? Está faltando exemplo? Quer que eu conto mais sobre isso, gente? Quer que eu falo mais sobre isso? Ou vai ficar fingindo até quando? Quantas vezes já dei testemunho sobre faculdades? De cada 10 filhos de cristão que entra na faculdade, 7 se corrompe. Quando é que você vai se levantar e vai falar: eu fui numa faculdade, eu sei como que é, eu sei o que acontece lá, eu sei quais são as estratégias, vamos cuidar dos nossos filhos, fala isso, faz assim, vigia, se aproxima do seu filho, seja pai. Mas a gente, não, faz o que você quiser. Até quando, gente?
Pedro entrou na casa e deu testemunho. Eu fui preso, o diabo me pegou, o diabo me aprisionou. Eu fiquei em cadeias, fiquei em trevas, mas eu vi a luz. A igreja precisa de homens que tenham coragem, que não sejam religiosos para falar a verdade. E aquele testemunho me marcou muito, porque a gente vê testemunho de tudo, menos de libertação. E as pessoas continuam presas, os jovens continuam presos à droga, à prostituição. E a gente só vai mudando o nome. Não é mais prostituição, é namoro, tem até aliança. A gente só muda o nome, não é mais adultério, é job. Eu oro para que o Senhor hoje envie o seu anjo e me toque. Eu oro para que o Senhor estabeleça uma aliança nesse lugar. Precisamos de uma aliança. Precisamos de amor, unidade. Precisamos viver o verdadeiro evangelho e entender o mundo espiritual. Se coloque de pé, vamos adorar ao Senhor. Eu creio que enquanto estivermos adorando, os anjos e os céus vão se mover e Deus vai enviar os seus anjos. Vamos adorar ao Senhor, vamos bendizer o seu nome.